Um novo dia se abre diante de você. E antes que o relógio comece a cobrar, antes que a lista de tarefas grite mais alto do que a sua própria respiração, existe uma janela pequena, silenciosa, mas real. É o instante entre o sono e a agenda, entre o despertar do corpo e o despertar da alma. E é exatamente nesse instante que eu quero te encontrar hoje. Porque existe uma pergunta que precisa ser feita antes de qualquer oração. Para onde você corre primeiro quando abre os olhos? Para o celular, para as notificações, para as preocupações que ficaram passadas da noite anterior? Ou você corre primeiro para o colo de Deus? O Salmo 91 começa com uma frase que muitos leem rápido demais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habita. Essa palavra carrega peso. Não é quem visita quando a vida aperta. É quem faz da presença de Deus o próprio endereço da alma, o lugar de onde se sai e para onde se volta todos os dias. E é isso que Deus quer construir em você hoje. Um hábito de habitação, não de visitas emergenciais. Fica comigo até o fim, porque essa palavra foi preparada com cuidado para alcançar exatamente o que você está vivendo agora. Antes de seguirmos, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todos os dias, aqui é um novo encontro com a presença do Senhor logo pela manhã, e eu não quero que você perca nenhum. Agora, respira fundo, solta os ombros e vamos entrar juntos diante do Pai. Pai amado, eu paro diante de Ti neste início de dia. Obrigado pelo fôlego que enche os meus pulmões nesta manhã. Obrigado por mais um dia de oportunidade sobre a terra. Eu entrego este momento nas Tuas mãos e peço que a Tua palavra alcance o coração de cada pessoa que está ouvindo agora. Que ela traga bênção para quem está precisando, direção para quem está perdido e força para quem está no limite. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações 3, 22 e 23 diz algo que precisa reordenar a sua manhã. Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Repara, novas cada manhã. Não é a mesma misericórdia reciclada. É uma entrega fresca, feita sob medida, para o que você vai enfrentar hoje. E essa entrega vem em 3 formas que eu quero abrir com você agora: bênção, direção e fortalecimento. 3 presentes que Deus já separou com o seu nome escrito. A única pergunta é se você vai se posicionar para recebê-los. Efésios 1:3 declara que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas. Não uma parte. Não as sobras. Todas. O texto não diz que Deus vai abençoar. Diz que já abençoou. O tempo verbal é passado. Isso significa que a provisão para o seu dia de hoje já foi depositada. Falta apenas o seu posicionamento para acessá-la. E há uma história no Antigo Testamento que ilustra isso com clareza rara. Gênesis 26 conta que Isaac vivia em Gerar durante um período de fome extrema na terra. Fome, o tipo de circunstância em que ninguém planta, porque plantar em ano de seca parece loucura. Mas o texto diz, em Gênesis 2, 6 e 12, que Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. 100 vezes mais em ano de fome, numa terra que não era sua. Repara no detalhe. A bênção não veio depois que a fome acabou. Ela veio no meio da fome, porque Isaac decidiu semear, mesmo quando a lógica dizia para recuar. A bênção de Deus não espera as circunstâncias ficarem favoráveis. Ela se manifesta exatamente onde a escassez parecia ser a última palavra. E talvez você esteja num ano de fome agora. Talvez as contas apertem, talvez o trabalho esteja incerto, talvez o corpo esteja cansado e a mente exausta. Mas o convite de hoje é o mesmo que foi dado a Isaac. Semeia mesmo assim.
Coloca Deus em primeiro lugar, mesmo quando parece não haver motivo para isso, porque é exatamente aí que a bênção sobrenatural encontra espaço para operar. Malaquias 3:10 fala de janelas do céu se abrindo quando trazemos a Deus o que é dele primeiro, o dízimo, sim, mas também o nosso tempo, a nossa atenção, o primeiro lugar do nosso dia. Não é uma torneira pingando, é uma bênção tão grande que não há espaço suficiente para recebê-la. Senhor, eu venho diante de ti nesta manhã, trazendo o meu dia, antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer outra voz, assim como Isaque semeou em ano de fome e colheu 100 vezes mais. Eu escolho confiar em ti, mesmo quando a minha realidade parece de escassez. Abre as janelas do céu sobre a minha vida hoje. Que a bênção alcance a minha saúde, o meu trabalho, a minha família, as minhas finanças e o meu descanso. Que eu não receba apenas o que sei pedir, mas também aquilo que o Senhor sabe que eu preciso e ainda não percebi. Que a bênção que recebo hoje transborde através de mim para alguém que cruzar o meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Há um tipo específico de cansaço que não vem da falta de energia, vem da falta de clareza. É a pessoa que acorda dizendo: eu tenho vontade de agir, mas não sei para onde. Para essa pessoa, Provérbios 3, 5-6 é remédio direto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Endireitará, não apenas indicará um caminho de longe. Ele vai à frente e corrige o que estava torto, antes mesmo de você perceber que havia algo torto. O livro de Juízes traz um exemplo que fala direto ao coração de quem está inseguro sobre decisões. Gideão foi chamado por Deus para libertar Israel, mas ele mesmo se descrevia como o menor da sua família, da tribo mais fraca. Juízes 6:15. E ainda assim, ele pediu confirmação a Deus, não uma, mas 2 vezes, com o famoso teste do velo de lã. Em Juízes 6, 36-40. Deus não se ofendeu com a insegurança de Gideão. Ele respondeu com sinais claros, confirmando a direção passo a passo, até que Gideão tivesse coragem suficiente para agir. Isso nos ensina algo importante. Deus não abandona quem tem dúvidas honestas. Ele caminha com quem busca a confirmação sincera, não por falta de fé, mas por desejo de acertar. E quando Gideão finalmente avançou, com apenas 300 homens contra um exército inumerável, em Juízes 7, a vitória veio de um jeito que só podia ser explicado pela mão de Deus. Isaías 3:0-21 promete: os teus ouvidos ouvirão a palavra que atrás de ti dirá: este é o caminho, andai nele. Uma voz atrás de você, guiando o passo seguinte, não o mapa inteiro de uma vez. E para reconhecer essa voz ao longo do dia, você precisa afinar o ouvido logo pela manhã, num momento como este, antes que o barulho do dia abafe tudo. Pai, eu reconheço que sozinho o meu entendimento é limitado. Eu não tenho todas as respostas, mas tu tens. Assim como confirmaste o chamado de Gideão, mesmo em meio às suas dúvidas, confirma hoje o caminho diante de mim. Endireita o que está torto nas minhas decisões, no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e em cada escolha que eu precisar fazer. Hoje, afina os meus ouvidos espirituais para que eu reconheça a tua voz quando ela disser: este é o caminho, que eu não me antecipe onde o Senhor mandou esperar, e que eu não recue onde o Senhor mandou avançar. Vai adiante de mim hoje, Senhor, como prometeste em Isaías 45:2. Em nome de Jesus. Amém. E agora chegamos ao terceiro presente, talvez o mais urgente, para quem está ouvindo com o corpo pesado e o ânimo em baixa. Existe um cansaço que o sono da noite não resolve, porque ele não é apenas físico,
É um esgotamento da alma inteira. Há um profeta que viveu exatamente isso. Depois de uma das maiores vitórias espirituais da sua vida, o confronto com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, Elias entrou em colapso. Fugiu para o deserto e, debaixo de um zimbro, pediu para morrer, dizendo: "Já basta, Senhor, tira a minha vida." Está registrado em 1 Reis 19, 4. Um homem que acabara de ver fogo descer do céu, agora pedindo para morrer de exaustão. E veja como Deus respondeu. Não com uma repreensão, não com um sermão sobre falta de fé. Um anjo o tocou e disse simplesmente: "Levanta-te e come." 1 Reis 19, 5. Elias comeu, dormiu, e o anjo voltou uma segunda vez, porque, segundo o texto, a jornada era grande demais para ele. Só depois de ser alimentado e descansado, com as forças renovadas por aquele pão, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, onde ouviu a voz mansa